Olá, boa tarde. Vamos à nossa quinta sessão, nossa quinta aula desse curso de Introdução a Data Science com R. Vamos falar sobre inferência. O material e os exemplos estão no GitHub, nesse endereço que vocês estão vendo dentro da pasta Lesson 5. Vou pedir a vocês que abram o arquivo Data Science R Cleuton seção 5 PDF para acompanhar a aula por ele. E aqui está o nosso arquivo. Nós vamos falar sobre inferência. Inferência estatística é um procedimento para a gente inferir, para a gente calcular, para a gente estimar parâmetros de uma população com base em estatísticas amostrais. A gente já viu o que é população. São todos os elementos sob investigação. Por exemplo, se estamos fazendo um estudo em uma determinada escola, os alunos daquela escola são a população. Agora, se nós estamos estudando todos os alunos de determinada faixa etária, a nossa população são todos os alunos daquela faixa etária no Brasil. Parâmetro é uma característica dessa população, como média ou variância. Geralmente a gente desconhece os parâmetros da população e a gente usa a inferência baseada em amostras para estimar esses parâmetros. Uma estatística é uma variável aleatória retirada de uma amostra com fim de estimar um parâmetro da população. A média amostral é uma estatística, para a gente estimar o parâmetro média da população. Por exemplo, em uma escola, os alunos tiveram a média final, os alunos do quinto ano. A média final dos alunos do quinto ano do ensino fundamental no ano de 2015 foi de 6,5, com um desvio padrão de 2,5. Isso é uma população com dois parâmetros, a média e o desvio padrão. É muito difícil a gente ter essa situação onde a gente tem exatamente os parâmetros da população. Por exemplo, em 2016, no mesmo colégio, partiu-se do pressuposto que a média final dos alunos seria de 6,5, com desvio padrão de 2,5. Como é que a gente pode verificar ou afirmar que isso ainda é verdade no ano seguinte? A gente tem que coletar as amostras e conferir as estatísticas. Por exemplo, pegando 10 alunos da turma 1, 10 da turma 2 e 10 da turma 3, nós criamos uma amostra e chegamos a essas estatísticas. A média amostral ficou 5,25 e o desvio padrão amostral ficou 1,8. Agora, a pergunta é: quanto essas estatísticas se aproximam dos parâmetros que a gente tinha coletado da população? Para isso, a gente precisa fazer uma inferência. A inferência é baseada num conceito chamado intervalo de confiança. A gente usa um modelo probabilístico para a gente classificar as estatísticas da nossa amostra e ter um grau de certeza em relação ao que a gente está inferindo sobre a população. Existe o teorema do limite central, que nós já falamos, que sempre que nós temos uma amostra grande, a distribuição de probabilidades se aproxima da normal. Então, o intervalo de confiança pode ser demarcado no gráfico da distribuição normal, que é esse sino ao contrário. Isso depende do nível de confiança. Se eu tenho um nível de confiança de 95%, ou seja, eu quero ter 95% de certeza do que eu estou falando, eu tenho essa área que está demarcada aqui no meio da distribuição normal. E para os lados, sobram o quê? 5%. 2,5% para um lado, 2,5% para o outro lado. Então, quando eu tenho um nível de confiança de 95% e que a média da população está nessa área delimitada aqui da figura, eu tenho 5% de chance dela estar fora. 2,5% para baixo, 2,5% para cima.
Toda afirmação de inferência ela é probabilística, ela não é determinística. Então há chances da média não estar aqui, estar nessas áreas aqui. E a gente ouve falar muito em margem de erro. Os jornalistas falam toda hora, margem de erro de tanto, a pesquisa do Instituto tanto, com margem de erro. Se a gente olhar a figura anterior, a margem de erro são essas setas. A linha central laranja é a média que a gente espera ter. E essas setas aqui são a margem de erro, para baixo ou para cima. Normalmente eles falam, segundo o instituto tal, a média deve ser tanto com uma margem de erro de tanto. Essa aqui é a margem de erro. Se o valor da média da população estiver dentro de qualquer uma dessa parte, dessa área aqui, mesmo fora da média central aqui, é aceitável para nós. Nós temos evidências estatísticas de que a média da população é aproximada daquela. Como é que a gente infere, por exemplo, a média? A gente tem que determinar o tipo de distribuição que nós vamos usar. Aqui é uma distribuição normal. Se a gente conhece a variância da população, a variância é conhecida, e o tamanho da amostra é maior do que 30, nós podemos usar a distribuição normal, que é chamada de estatística Z. O ponto central é 0, o desvio padrão é 1, cada medidinha no eixo X é chamada de Z. O Z da média, o Z1, o Z-1 e por aí vai. E as probabilidades, a densidade é plotada nas ordenadas. Agora, se eu não conheço a variância, a regra é clara, tem que usar a distribuição T de Student. Alguns livros defendem que mesmo que você não conheça a variância, mas o tamanho da amostra seja maior do que 30, você poderia usar a distribuição normal. Embora a regra não é essa. A regra é, só devemos usar a distribuição normal quando nós conhecermos a variância da população. Depois a gente escolhe o nível de confiança. Eu quero um nível de confiança de 99%. Ou seja, eu quero diminuir essas áreas aqui, tá? Diminuir essas áreas. Então eu vou ter 1% de chance de errar. Ou o mais comum, que é 95%. 95% de confiança de que a média vai estar nesse intervalo aqui. Porém, existe 5% de chance que ela não esteja. Depois, eu tenho que calcular o valor da estatística e da margem de erro. Eu pego a amostra, calculo os limites do intervalo de confiança, esses limites aqui de acordo com a amostra. Eu vou na distribuição normal ou na distribuição de T de Student, fico sabendo quais são esses números aqui, calculo a minha margem de erro e verifico se a média está dentro da margem e calculo a média com base na margem de erro. Tem um script que já calcula isso e ele está nesse diretório aqui, ó, lesson 5, como inferência.r. Vamos ver o problema. Em uma determinada cidade, a prefeitura disse que as famílias ali residentes naquela cidade teriam, em média, 2 filhos em idade escolar, cada família. A gente quer comprovar se isso é verdade. Como é que a gente faz? A gente quer estimar, com base em amostras, se a média realmente é de 2 filhos em idade escolar por família. Então, coletamos dados de 50 residências espalhadas igualmente pela cidade. Aqui estão os dados. Quantidade de filhos por família. Vamos tirar umas estatísticas básicas. Já vimos que a média amostral é 1,84. Ela tem um desvio de 0,817 ou 0,82, né? E agora a gente precisa inferir, calcular a margem de erro para saber se essa média é aceitável, se aproxima do que a prefeitura disse, com base na amostra. Nesse caso,
a gente não sabe a variância da população. Deveríamos usar a distribuição T de student. Mas nesse primeiro exemplo eu vou usar a distribuição normal. Eu vou assumir que porque eu tenho 50 elementos na minha amostra, eu poderia usar a distribuição normal, para facilitar. Depois eu vou mostrar o cálculo com a distribuição T de student. E vou estabelecer o nível de confiança de 95%. Para 95%, eu tenho 2,5 de cada lado, 0,025 de cada lado. Tá? E eu preciso encontrar no eixo X os pontos, ou z-scores, que correspondem a esses intervalozinhos aqui. Esses pontos seriam menos 1,96, mais ou menos, né? Mais 1,96. Como é que eu obtive isso? Ou eu fui na tabela da distribuição normal e peguei para esse intervalo de confiança, para 5%, seriam esses valores. Ou eu usei uma função em R, depois nós vamos ver isso no código. Eu tenho que pular, para pegar esse aqui eu tenho 0,025, ou 2,5%. Para pegar esse aqui é 97,5%, porque eu tenho 2,5% e 95%. Somando os dois, daqui até aqui, dá 97,5%, ou 0,975. Assim que eu consigo obter os valores extremos. Bom, agora que eu tenho os limites, eu posso calcular o intervalo de confiança. Eu preciso saber quais são os valores, incluindo minha margem de erro aqui, para eu poder comparar com a média. Aqui eu estou explicando como é que busca isso em R. Se eu quiser saber o nível de confiança, o intervalo, o Z crítico de cada ponto, esses pontos aqui, ó, esse e esse, eu posso usar essa função QNorm. QNorm de 0,025, ou seja, 2,5%. Vai me dar esse valor aqui, ó. Menos 1,96. E QNorm de 0,975 vai me dar 1,96. Vai me dar esses dois valores, eu não preciso ir na tabela da distribuição Z. Aí eu calculo a margem de erro. A margem de erro é calculada por essa fórmula. O Z crítico, né, esse aqui, o módulo dele, né, multiplicado pelo desvio padrão, dividido pela raiz de n, ou raiz do tamanho da amostra. Aplicando essa fórmula, eu sei que a margem de erro é 0,23 aproximadamente. Então, para eu calcular se a média está correta, basta eu pegar e somar a média com esse valor. Aí eu tenho o limite inferior e o limite superior de média. Agora, quando a variância da população é desconhecida, a gente usa a variância amostral, né? Mas para isso eu tenho que usar a distribuição T de student. A distribuição T de student, ela introduz esse conceito de graus de liberdade. Em vez de eu calcular usando o tamanho da amostra, eu tenho que calcular usando o tamanho da amostra menos 1, porque eu quero estimar o parâmetro média. Tá? O mesmo raciocínio, o resto é tudo igual à distribuição normal, exceto que eu tenho que calcular os graus de liberdade. Vamos ver o mesmo exemplo anterior. Aqui, ó, quantidade de filhos por família com idade escolar, mas agora eu só tenho 12 famílias. Ou melhor, eu tenho 50 famílias, eu fiz o cálculo com 50 aqui, ó. O tamanho da amostra é 50. A média é 1,84, a mesma média. O desvio é 0,82. Só que eu tenho os graus de liberdade.
igual a 49, que é 50 menos 1. E o nível de confiança, 95%. O valor t, não é mais z, passa a ser 2,0095, tá? Mais ou menos isso. Esses são os limites dentro da minha distribuição t de student. A margem de erro continua sendo 0,23. E é só eu somar na média e subtrair da média. Com isso eu tenho um intervalo de 1,60 a 2,07. Como a média que a prefeitura disse era 2 filhos por família, está dentro desse intervalo. Então eu posso concluir que eu tenho evidências estatísticas de que a média de filhos em idade escolar por família é 2. Eu peguei uma amostra e executei um teste baseado em intervalo de confiança. Com isso, a gente vai chegar agora numa parte chamada teste de hipótese. Teste de hipótese é só uma formalização desses estudos baseados em intervalo de confiança. A gente pode definir como uma afirmação ou conjectura sobre um parâmetro. Tá? Vamos com um exemplo que fica melhor. Esse exemplo aqui é bem legal. Uma fábrica de laticínios vende peças de queijo, grandes, né? De 60 quilos em média. Cada peça de queijo tem 60 quilos em média. A fábrica contratou você para validar esse parâmetro estatisticamente. Por quê? Ela recebeu reclamações que a média em alguns lotes estava muito menor que 60, portanto, o peso dos queijos não era 60. Será que existem evidências estatísticas de que isso é verdade? Ou seja, a média dos pesos dos queijos não é 60? Será que o processo de fabricação tem alguma falha? Como é que a gente pode investigar isso com base em estatística? Como é que a gente pode coletar evidências estatísticas sobre isso? Então a gente tem que pensar em duas hipóteses. Primeiro, a primeira hipótese, os queijos pesam 60 quilos. A média dos pesos dos queijos é 60 quilos. Se essa hipótese for falsa, tem uma outra hipótese. Os queijos pesam menos de 60 quilos. E aí nós temos que fazer uma investigação no processo produtivo. A gente sempre tem uma hipótese que a gente quer testar, que é considerada verdadeira, e o nosso objetivo é rejeitar essa hipótese. No teste de hipótese a gente procura rejeitar. Quando a gente falha em rejeitar, a gente está confirmando a hipótese. Tá? Isso é muito importante, não é apenas semântica, não. A gente, num teste de hipótese, a gente tem que buscar evidências que nos permitam rejeitar a hipótese principal, também chamada de hipótese nula. Nesse caso aí, a hipótese nula principal, também conhecida como H0, é de que todos os queijos têm peso médio maior ou igual a 60. Ou seja, a média dos pesos dos queijos é 60. Se essa hipótese for rejeitada, com base em evidências estatísticas, a hipótese alternativa, ou H1, ou também HA, é considerada válida. Há queijos com pesos significativamente menores, ou seja, a média dos pesos é menor que 60. Esse é um teste de hipótese. Primeiro, a gente precisa pegar a amostra e pesar os queijos. Tem uma amostra aí, ó. Coletamos uma amostra de um determinado lote ou de vários lotes, formamos um lote de amostras para a gente verificar o quão verdadeira é a hipótese nula, de que a média dos pesos é 60 quilos. Coletamos aqui uma estatística com summary, nós temos uma média aqui calculada de 58,63. Quando a gente faz teste de hipótese, tem dois tipos de erro que a gente pode cometer. Erro tipo 1, que é rejeitar a hipótese nula mesmo ela sendo verdadeira, ou erro tipo 2, falhar em rejeitar a hipótese nula mesmo com evidências de que ela seja nula. A gente tem que decidir que teste que nós vamos fazer. Nós vamos testar um erro tipo 1.
Nós vamos tentar fazer um teste para provar que a hipótese nula é falsa. A gente também tem que fazer os limites de rejeição, tem que fazer o intervalo de confiança, tem que fazer tudo. E nós vamos usar, nesse caso, a distribuição T de Student. A gente tem uma amostra de 20 elementos e nós não conhecemos a variância da população. É a mesma coisa, vamos calcular o intervalo de confiança. Quando a gente calcula o intervalo de confiança, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente estima esses pontinhos aqui. E a gente tem uma área aqui embaixo da curva e outra área aqui embaixo da curva. Essas áreas são chamadas de alfa. Essa é alfa sobre 2 e essa é alfa sobre 2. Se a probabilidade estiver dentro dessas áreas, dentro da área alfa, significa que a gente pode rejeitar a hipótese nula, porque está fora do intervalo de confiança. Tá? O que nós estamos querendo testar? Nós queremos, baseados nas amostras, saber se a informação, se a média da população, ou seja, a média dos queijos, é 60 ou não. Se nós temos evidências estatísticas para rejeitar isso aí. Tá? Existem vários tipos de teste que a gente pode fazer. O bilateral ou bicaudal, ou unilateral ou unicaudal. Quando você quer testar igual esse aí dos queijos, a média é 60. Nós queremos testar para rejeitar a hipótese nula se a média for, que houver evidência de que há médias bem menores do que 60. Menores, ou seja, é essa área aqui, o alfa é 5% e é essa área toda aqui, à esquerda. Então é um teste unilateral à esquerda. Se eu quisesse testar ao contrário, a média é igual a menor que 60, mas existem queijos pesando mais. Então seria unilateral à direita, 5% aqui. Agora, se eu quisesse testar se a média é maior ou menor, seria um teste bilateral. E aí, essas áreas alfa aqui, essa aqui seria alfa sobre 2, ou seja, 2,5%, e essa seria 2,5%. Tá? No nosso caso, é um teste unilateral à esquerda. Hipótese 0, média dos pesos 60. Hipótese alternativa, média dos pesos menor do que 60. Bom, eu preciso agora calcular os limites, o limite da minha distribuição. Eu tenho tamanho da amostra 20, graus de liberdade 19. Estou usando a distribuição T de Student. Por que é 19? Porque é a quantidade de escolhas livres, ou seja, o 20, menos a quantidade de parâmetros que eu quero estimar, um parâmetro, que é a média. A média amostral está aqui, 58,63 ou 66, e o desvio padrão amostral está aqui. Muito bem. Usando a distribuição T de Student, eu calculei que o valor crítico, né, esse valor aqui, ó, ele é igual a 1,72 ou 1,73, né, aqui, ó, arredondando. Como é que eu faço isso? Eu posso usar essa função QT em R. QT passando o alfa, que é 5. Ué, mas não era 2,5? Não, porque aqui em teste unicaudal é 5%. Aqui que é 2,5 para baixo, 2,5 para cima. E tem que passar os graus de liberdade também. Aí eu obtenho esse valor. Então, uma vez que eu obtive esse valor, eu posso até traçar um gráfico com ele. Por exemplo, eu posso criar uma sequência de -3 a 3 desvios padrões e posso usar a função dt para obter a densidade de probabilidade.
desses valores, passando os graus de liberdade. E aí eu posso plotar esse gráfico com o tipo L, ou seja, linhas, plotar esse gráfico na minha tela. É isso aqui, ó, vai plotar esse gráfico aqui, ó. O comando plot vai gerar isso. Aí que está de -3 a 3, ó. Peguei uma sequência de -3 a 3 e plotei usando a função dt, eu calculei as densidades desses pontos, ó. Calculei as densidades aqui, ó, de todos esses pontos. Aí eu já tenho o x, tenho o y, é só plotar o x e o y. O type L é para plotar a linha, eu não quero pontos. Isso aqui é line width, largura da linha, e aqui é o título. Mas eu quero desenhar também a linha média e quero desenhar a linha do valor crítico, que é aquele valor ali que eu calculei, ó, 1,73. É só usar a função lines. Essa função lines é meio mandrake, tá? Aqui eu passo o vetor do x e aqui o vetor dos y. Então eu tenho, ó, de 0, esse x0 e esse x0 aqui de cima. E aqui eu tenho os y, y0 e o y, que é a densidade do zero, tá aqui, ó. Isso é meio mandrake. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Ó. O ponto crítico, os dois x são no ponto crítico, ou seja, a reta, o x inicial e x final são no mesmo ponto. Mas o y inicial é 0 e o y final é a densidade desse ponto, que eu vou calcular com a função dt, passando os graus de liberdade também. Tá? Aí eu desenhei ela. Se o valor da minha média tiver abaixo disso aqui, tiver nesta área aqui, ou abaixo desse valor crítico, significa que eu posso rejeitar a hipótese nula. Bom, como é que eu calculo? Isso aqui não é mais z-score, é t-score, porque é a distribuição t de student. Preciso transformar a minha média num t-score. E a fórmula é essa aqui, ó. T é igual a média amostral menos média populacional. Qual é a média populacional? São os 60 quilos, né? Não é isso que nós estamos querendo provar? Então, a minha média, que é o 58,66 menos 60 quilos, que é o que ele está afirmando. Dividido por desvio padrão amostral, dividido por raiz do tamanho da amostra, que é 20. Em R é muito fácil fazer isso, essa fórmula está aqui, ó. A média do lote menos 60 dividido por desvio padrão do lote sobre raiz do tamanho do lote. Eu cheguei a esse resultado, menos 3,12. E menos 3,12 é menor do que o nosso ponto crítico, menos 7,2. Então, ela está por aqui, ó, para lá, menos 3, está bem para lá. Ou seja, tenho evidências para rejeitar a hipótese nula. Ou seja, a média dos pesos dos queijos está menor do que 60 mesmo, eu tenho evidências estatísticas. Uma outra maneira de a gente calcular isso é com o valor P. O valor P, se você buscar o significado, é a probabilidade de eu encontrar uma medida mais extrema do que eu já estou vendo aqui. Tá? Ou seja, o valor P é o valor da probabilidade abaixo disso aqui. Esse aqui é o alfa, o valor P é a partir de onde você marcou para baixo. Tá? Como é que eu calculo o valor P? Eu posso usar a função PT. Eu pego o valor crítico, né? Tá lá, calculado, graus de liberdade, eu tenho o valor P. Se o valor P for menor que o nível de significância, que é 5%, né? Então eu rejeito a hipótese nula. Aqui está um exemplo de como é que eu faço uma decisão em R, ó. If p-value menor que 0,05. Aqui vem entre chaves
o que eu quero que seja feito, se a condição for positiva, else, o que eu quero que seja feito se a condição for negativa. O valor P é 0,0028, é bem menor do que o nível de confiança, o que significa que a área está por aqui, está bem menor do que essa área aqui. Então, eu posso rejeitar a hipótese nula. Tá? Qual é a conclusão do teste? Existem evidências estatísticas com probabilidade significante de haver médias menores do que 60 kg. Ou seja, a reclamação procede e deve haver uma investigação no processo produtivo. Vamos dar uma olhada nisso em R. Está aqui, ó. Tá? Eu carreguei a library moments, que a gente falou da outra vez, para poder calcular a simetria e curtose. Mas eu nem vou usar isso nesse exemplo. Rodei, aí eu tenho aqui, ó, a distribuição T de student, distribuição normal padrão, tá? Aquele primeiro exemplo que nós falamos, ó, plotei a distribuição normal padrão aqui, tá? Então tá aqui, ó, quantidade de filhos por família, distribuição normal padrão, tá? E depois daquele primeiro teste, eu imprimi isso aqui, ó. A média de filhos por família está, peguei a margem de confiança, margem eu somei, ó, entre 1,61 e 2,66. Então, eu estou confirmando o que a prefeitura falou, tá? Para a distribuição Z. Isso foi calculado aqui e impresso aqui, ó. Eu usei essa função sprintf para poder formatar a impressão e inserir os valores dentro do string. Dentro do material da aula eu defino isso para vocês. Aqui está o cálculo da margem de erro e aqui está como eu plotei a distribuição normal. Calculei os pontos críticos usando a função QNorm para a distribuição normal, QT para a distribuição T. Todas as que têm o sufixo norm para normal têm o sufixo T para T de student. A linha da média e as linhas dos pontos críticos. Está aqui. No caso, a média está aqui. Então, eu considero que a avaliação da prefeitura é válida. Aqui está a repetição desse cálculo com a distribuição T de student. Tá? Mais ou menos a mesma coisa, só que usando a distribuição T de student. Então, eu uso as funções com T, em vez de norm, né? DT, QT, e eu passo também os graus de liberdade, que é o tamanho da amostra menos 1. Repetindo, se você não conhece a variância da população, usa sempre a distribuição T de student. E esse teste de hipótese dos queijos está aqui, ó. Tá? O lote de queijo da amostra. Aqui eu estou calculando o valor T crítico, né? Para 5%, que é esse aqui, ó. Tá? Você pode ver depois da execução que aparece aqui, ó, todas as variáveis. O valor crítico está aqui, menos 1,73 aproximadamente, é esse aqui. Tá? Aí eu fiz aquele truque, peguei uma sequência de menos 3 a 3, e usei a função dt para pegar as densidades desses pontos, que são essas densidades aqui, ó. E fui plotando a distribuição T de student com o método plot. Também plotei a linha da média e também plotei a linha do valor T crítico, daqui a aqui, ó, como eu expliquei para vocês. Aí vem o teste de hipótese. Calculo o t-score da minha amostra, né? A média do meu lote menos a média da população esperada, que é 60, dividido pelo desvio padrão amostral, dividido pela raiz do tamanho do lote. Se o meu valor T crítico for menor do que o valor, se o meu valor T da amostra for menor que o T crítico, eu rejeito a hipótese nula. Tá?
Então está aqui, rejeitamos a hipótese nula, ele imprimiu isso. Porque o valor t é menos 3,12 e o t crítico é menos 1,73. Então o valor, na verdade, está bem aqui para baixo, ó, bem para baixo. E usando o valor p, eu calculo o valor p com a função pt. Em vez de p enorme, é pt. Passo para ele o meu t-score da média, os graus de liberdade, e se esse p-value for menor que o meu nível de significância, que é de 5%, esse intervalo aqui, na verdade essa área está aqui embaixo. Ó. Eu rejeito a hipótese nula pelo valor p, e é o que está impresso aqui. Ó. Legal, né? Toda essa parafernália aqui para testar, fazer o teste de hipótese. Qual é a conclusão? A conclusão é que eu rejeito a hipótese nula, ou seja, há evidências de que os queijos estão pesando menos do que 60 quilos. Só que em R é fantástico. Eu posso fazer isso com uma função só. Está aqui a função t-teste. T-teste, o meu lote, o tipo de teste que eu quero fazer, se é menor ou maior, ou se é dos dois lados. No caso é menor, eu quero testar se a média é menor. A média da população mu, parâmetro mu, e o nível de confiança, 95% ou 0,95. Pronto. Esse print aqui vai chamar a função t-teste, que já vai calcular o teste de hipótese e vai retornar isso aqui para mim. Ó. Qual é o meu t crítico? Está aqui, ó. O meu t amostral está aqui. Qual é o meu p-value? Meu p-value aqui é 0,02813, igual nós calculamos na mão. O nosso p-value calculado na mão está aqui. Ó. E esse aqui é o p-value que a função t-teste calculou. Então, como é menor do que 5%, eu posso afirmar que a hipótese alternativa, ele está me dizendo isso, ó, alternate hipóteses. A média verdadeira é menor do que 60. Então ele já fez o teste e concluiu para mim que a média é menor do que 60. Tudo isso que nós falamos aqui está no nosso glossário de R, que ele está aqui justamente para vocês lerem. É tudo que eu falei aqui, ó. Está tudo explicadinho aqui. Tá? Então, eu vou encerrar essa sessão e até a próxima.